tava navegando no TikTok esses dias quando eu vi um corte de um filme de terror que me deixou totalmente horrorizada. Eu sou uma pessoa que gosta de filmes do gênero, mas ao mesmo tempo eu sou esquisita, porque ao mesmo tempo que eu gosto, eu também tenho medo. É quase como se fosse um desafio, sabe? A minha mente gosta da sensação de desconforto que esse tipo de filme me causa. E particularmente os filmes mais antigos são os que mais mexem comigo. Eu não sei dizer exatamente o porquê, mas a sensação de desconforto é diferente. Talvez o fato de ser antigo e também trazer uma maior naturalidade, eu sinto como se eu tivesse dentro do filme, é mais realista, sabe? E quanto mais realista, é mais traumatizante. E é justamente isso que me faz considerar um filme de terror bom, sabe? O fato dele te traumatizar, te deixar desconfortável e também prender a sua atenção. Na minha percepção, para um filme ser considerado bom, ele precisa ficar te perturbando ali, ficar ali na sua mente por pelo menos 2 semanas. É realmente isso. Acho que esse é um bom período. Atualmente é bem difícil ver filmes desse tipo. Eu considero os filmes da atualidade bem fraquinhos. Eu acho que o único filme que mexeu comigo e foi lançado recentemente foi Hereditário. De resto, totalmente esquecíveis. Mas enfim, como esperado, esse filme que eu vi no TikTok é antigo e bastou eu ver apenas um corte pra ficar traumatizada por alguns dias aí. E eu entendo que a cena em si, ela nem é tão perturbadora, né, a considerar, por tudo que a gente vê em filmes de terror, mas sim o seu contexto por trás. E como eu sou ruim, não quero ficar perturbada sozinha, eu resolvi compartilhar as minhas percepções desse filme com vocês. Já reforço que haverá spoilers, mas eu vou tentar ser o menos fofoqueira possível. Então eu vou narrar o enredo do filme, mas eu não vou contar como as mortes acontecem, só quem morre. Então acredito que isso meio que ajuda vocês, né? Não estraga a experiência de quem ainda vai assistir o filme pela primeira vez. De qualquer forma, vocês também têm a liberdade de interromper esse vídeo, ir lá assistir o filme e depois voltar aqui. Fica a sua escolha. O filme se chama Acampamento Sinistro e foi lançado no ano de 83. Seu enredo começa nos apresentando um homem chamado John que vai para um passeio de barco junto de seus filhos pequenos, Angela e Peter, além de seu namorado Lenny. Durante o passeio, acontece um trágico acidente de lancha que acaba tirando a vida de John e de uma das crianças. 8 anos se passam e Angela, a criança sobrevivente, agora é uma adolescente de 13 anos. O filme nos explica que após a morte do pai, ela passou a morar com uma tia chamada Marta, que resolve enviá-la junto ao seu primo Rick para um acampamento de férias. Introvertida, assim que chega no lugar, a garota começa a sofrer bullying de 2 garotas populares, Meg e Judy. Mais tarde, um cozinheiro do acampamento tenta molestá-la e horas depois é assassinado de forma violenta. Outros 2 garotos, Kenny e Mike, também zombam da aparência de Angela, mas ela é defendida por seu primo Rick e pelo amigo dele, Paul, por quem ela acaba se interessando romanticamente. Posteriormente, os 2 flertam e se beijam, enquanto Mike, um dos garotos que havia zombado dela, morre misteriosamente. Um campista do acampamento chamado Billy também é um dos que implicam com Angela e acaba morrendo de forma brutal horas depois. Com as mortes frequentes, o diretor do acampamento, Mel, começa a cogitar a ideia de que havia um serial killer à solta no lugar. Nesse meio tempo, a relação de Paul e Angela parece ficar cada vez mais íntima. Durante um encontro, ela comenta com ele que costumava observar o pai e seu namorado tendo relações sexuais. O comentário deixa Paul desconfortável e ele decide ir embora. No dia seguinte, ela o encontra beijando Judy, uma das garotas que havia zombado dela no início. Mais tarde, acontece um confronto entre as 3, onde Angela é novamente humilhada. Ao anoitecer, as 2 garotas, Meg e Judy, acabam morrendo quase que de forma simultânea em seus quartos. Com os novos assassinatos, o diretor Mel passa a acusar Rick, o primo de Angela. Os 2 se confrontam e Mel espanca o garoto até ele desmaiar. Ainda nessa cena, o verdadeiro assassino aparece e mata Mel. A polícia chega ao acampamento e nesse mesmo período, Angela marca um encontro com Paul à beira do lago para tentar uma reconciliação. A polícia pede para que todos os adolescentes permaneçam em seus quartos, enquanto caçam o assassino misterioso. Os monitores Suzy e Ron saem em busca de Paul e Angela, que são dados como desaparecidos. E ao chegarem no lago, eles dão de cara com uma cena chocante. E é justamente essa a bonita a cena que me traumatizou. E como vocês perceberam, eu fiz um resumão do filme, respeitando aí um pouco os spoilers, né? Não falei como que os personagens morrem, pra não estragar a experiência, não estragar totalmente a experiência de quem ainda vai assistir o filme pela primeira vez. Porém, a partir de agora não vai ter como não dar spoiler, porque eu vou falar sobre a cena final do filme
Então você decide se você continua esse vídeo ou se você vai lá assistir o filme e depois volta aqui. Mas enfim, é isso. Fiquem agora com a cena chocante. It's coming from over here. It's Angela. Angela, are you all right? Angela! Are you okay? Angela, can you hear me? How can it be? God, she's a boy. Na cena chocante, nós vemos Angela totalmente nua, segurando a cabeça e esquartejada de Paul. Naquele momento, a gente descobre que ela, a garota tímida e introvertida, que aparentava não fazer mal a uma mosca, era a verdadeira assassina do acampamento. Porém, esse não é o fato mais chocante, mas sim o plot twist que o filme nos entrega. Quando a câmera corta para o plano geral, vemos Angela de corpo inteiro e descobrimos que a garota possuía uma genitália masculina, ou seja, ela, na verdade, era ele. O filme então faz um flashback e nos mostra que no acidente quem havia morrido de fato foi a Angela e não o Peter. É explicado a nós que a tia do garoto, que já era mãe de Rick e claramente possuía sérios problemas mentais, sonhava em ter uma filha e passou a vesti-lo como uma garota para satisfazer o seu ego. Então Peter cresceu com esse segredo sem entender de fato quem ele era, tendo em vista que quando passou a se vestir como uma menina, tinha apenas 5 anos. Eu tava lendo alguns comentários sobre esse final e vi muita gente revoltada, porque na época as pessoas ficaram mais chocadas com o fato do Peter ser uma garota do que ele ser um assassino frio. Porém, a gente precisa relevar os contextos das situações, né? O contexto da época em que o filme foi lançado e também o contexto da narrativa, da mensagem que o filme quer nos trazer, nos mostrando essa cena. A começar pelo contexto da época, o filme foi lançado no ano de 83, um período onde não se falava muito sobre a identidade de gênero das pessoas. Era realmente um tabu, as pessoas elas evitavam falar sobre isso. Então trazer um filme com essa narrativa é realmente até entendível o choque das pessoas. Pensando em como foi feita a escolha dessa cena, eu imagino os roteiristas sentados em uma mesa, discutindo qual seria o grande conflito da história, tendo em vista que pela construção da narrativa, Angela ser revelada como a grande assassina já seria meio óbvio desde o início. É então que eu imagino um dos roteiristas sugerindo: por que a gente não a transforma em um garoto? Todos se olham e pensam, que ideia ridícula. Mas cara, isso pode dar muito certo. E assim se fez o final do filme. A abordagem na época foi um motivo de choque, pois, como dito antes, a identificação de gênero e sexualidade das pessoas era considerada um tabu e vista com extremo preconceito. Pode ser que, possivelmente, esse choque não fosse pelo fato da Angela, na verdade, ser um garoto, mas sim pela forma em como o roteiro consegue nos enganar, tendo em vista que a atriz que faz a personagem em toda a história é de fato uma mulher cisgênero. Junta essa enganação com todo o contexto perturbador da cena e temos a fórmula perfeita para um dos finais de filmes de terror mais desconfortáveis da história. Hoje em dia, baseado em toda a construção dos novos contextos sociais, onde esse tipo de assunto não é mais considerado um tabu, quando se assiste ao filme, facilmente relacionamos esse final a uma cena transfóbica. Afinal, quando se usa o gênero de uma pessoa como suporte para a bizarrice, abrimos margem para o preconceito. Mas, para além disso, há também um contexto nessa cena que causa ainda mais desconforto. Superficialmente, quando assistimos essa cena, nós vemos um assassino segurando a cabeça esquartejada de sua vítima. Agora, se a gente observa de forma mais profunda, nós conseguimos entender que nela havia uma criança, em um extremo estado de insanidade mental,
ocasionado por anos de identidade de gênero reprimida. Os grunhidos que ele faz são a comprovação dessa insanidade. Grunhidos esses que contribuíram para que a cena tivesse toda essa carga pesada. Ou seja, o Peter foi uma criança que teve a sua identidade roubada pela sua tia sádica. Talvez ele tivesse sim interesses homossexuais, tanto que ele mesmo chega a revelar ao Paul que gostava de ver pessoas do mesmo sexo se relacionando e também pelo interesse que ele demonstra pelo rapaz. Mas enfim, se ele era gay ou não, quem precisava descobrir isso de forma natural, saudável e madura era ele mesmo, o que acaba não acontecendo. O filme nos entrega que ele era um garoto extremamente introvertido, certamente em decorrência da pressão que costumava sofrer da tia. Já a sua tendência assassina também podemos associar ao fato dessa opressão que ele sofreu em casa. Porque se reparar, todos que morreram foram pessoas que de certo modo o machucaram de alguma forma. O cozinheiro que o molestou, as garotas que o agrediram e o inferiorizaram. Também podemos relacionar a sua insanidade a um sentimento de raiva extrema, onde ele não tolerava se sentir oprimido. Em relação a ele ter assassinado o Paul, eu vejo mais como uma revolta por causa de uma traição. O Paul era um garoto a qual o Peter confiava, então quando ele o vê beijando a sua rival, ele se enfurece. Então é nesse momento que eu percebo ele se dando conta que não podia confiar em ninguém, e é aí que ele entra num estado de insanidade mental extrema. Então vamos supor que na casa dele, morando com a tia dele, ele já estivesse a um passo de entrar nesse estado de insanidade. Tá aí uma justificativa do porquê a tia dele resolve enviá-lo para esse acampamento, e todos os acontecimentos que acontecem lá foram de fato o gatilho. Bom, é isso, essas foram as minhas percepções do filme Acampamento Sinistro, um filme que mexeu comigo bastante nesses últimos dias, mais precisamente essa cena final. É um filme que eu nunca tinha visto na minha vida e eu resolvi compartilhar com vocês porque eu achei o enredo bem interessante, por mais perturbador que ele seja. Então espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, qual a opinião de vocês. E é isso, até o próximo vídeo.